Tem uma curiosidade aqui nesse trabalho, que é como se eu considerasse que é possível tratar os espelhos, né, no seu perfil, isto é, o que é o perfil de um espelho, né, nesse sentido. Então eu tenho no centro desse espelho duas pedras, né? E essas duas pedras, elas são diferentes uma da outra, né? Mas não, na realidade, elas são absolutamente iguais uma à outra. Só que elas parecem diferentes quando nós colocamos uma contra a outra. Olha só. E elas foram esculpidas? Elas foram esculpidas, elas assim? são pedras não naturais. Você sabe que na natureza duas pedras nunca são iguais. Mas aqui nesse caso nós temos uma liberdade poética de fazer, por exemplo, duas pedras iguais. Desde que eu fiz aquela exposição com você no MAM, eu me pergunto se quando você cria as suas esculturas, os seus trabalhos, você desenha eles primeiro, uma coisa assim, como do convite, né, de imaginar as linhas, as formas, ou se você trabalha manualmente? Eu faço as duas coisas, faço até escrevo sobre o que acontece com o trabalho, quer dizer, me interessa absorver a questão por todos os lados, né? Então eu desenho sem dúvida, eu experimento o espaço mentalmente, eu estudo essa relação que as formas e as matérias fazem com os trabalhos, quer dizer, os trabalhos, de que maneira os trabalhos tratam a questão da matéria. Então eu estudo as matérias. Eu estou utilizando aqui, por exemplo, nessa exposição, granitos negros. E esse granito é usado não pelo seu lado sombrio ou dramático, mas pelo seu lado solar, pelo lado refletor, pelo lado em que as matérias negras polidas se transformam em espelhos, né? Porque ele reflete total, né? Como se fosse um espelho mesmo. Exatamente. E esse tema aqui é o do mar, né? Que começa com o nível de água de um copo, né? Que está representado através daquela imagem. A imagem do fio passando no meio do copo. Esse fio azul. Que passa no meio do reflexo do copo. Ali começa digamos, daí ao norte. Agora, um dos seus temas é também a coisa da leveza e do peso, né? Você trabalha muito essa dicotomia, né? Em todas as suas esculturas ali que nós vimos lá no MAM, aqui. Parece que tem muito esse, não sei se é consequência ou se é... Não, é uma necessidade, porque trabalhando com matérias pesadas, matérias leves, matérias densas, eu acho que a gravidade é sempre uma lei a ser observada com muito carinho pelos escultores, né? Eu acho que a gravidade é um elemento fundamental do trabalho, até às vezes. E todos os teus trabalhos têm linhas mesmo, linhas de fio, de lã ou linha. Exatamente, eu trato muito, quer dizer, essas linhas são de aço inoxidável, que são linhas polidas, então são linhas como se fossem condutores de luz, né? Então eu, de certa forma, utilizo essas linhas como condutores de luz, quer dizer, eu estruturo o espaço, estruturo digamos assim, a configuração do espaço através de delimitações de áreas, né? E essas linhas são como que arestas dessas áreas, né? Você está inaugurando um novo espaço da Raquel Arnaud, apesar de trabalhar com ela há 30 anos. Isso é uma emoção ainda ou não? É uma grande emoção, é um prazer muito grande estar com ela, é uma amiga. E eu creio que, enfim, para mim é muito bom poder mostrar essa série nessas circunstâncias. Uma galeria bonita, um momento novo.